Olá, boa noite, seja bem-vindo. Começa agora o Rede TV News. Boa noite para você. Brasil supera 100 milhões de imunizados contra a Covid-19. A marca representa mais de 60% do público-alvo e você vai ver também. Aulas voltam a ser totalmente presenciais no estado de São Paulo na próxima semana. A medida vale para alunos das redes estadual, municipal e sistema privado de ensino. Mais um vereador é assassinado em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. O terceiro caso em 7 meses. Em Salvador, festa clandestina termina em chacina com 6 mortes. O presidente Jair Bolsonaro entregou hoje títulos de propriedade rural para famílias de baixa renda em Miracatu, no Vale do Ribeira, interior de São Paulo. O presidente Bolsonaro chegou a Miracatu por volta das 10h30 da manhã e foi recebido por moradores da região. A cerimônia de entrega dos títulos de propriedades rurais contou com a participação de autoridades municipais e estaduais e também da ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Desde que eu cheguei, que o presidente me convidou, desde a transição que o presidente me disse, essa é uma política essencial e prioritária do meu governo. É entregar títulos definitivos, CCUs, enfim, tudo que essas pessoas precisam. Aqui em Miracatu foram entregues 618 títulos de propriedades rurais. Segundo a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, desde o início do atual governo até o dia 7 deste mês, já foram regularizadas 100 mil propriedades rurais aqui no país. Durante o discurso, Bolsonaro afirmou que Miracatu terá um ministro no Supremo Tribunal Federal, se referindo ao ex-advogado-geral da União, André Mendonça, indicado à vaga de Marco Aurélio Melo. A família de Miracatu, a família de André Mendonça, meus cumprimentos por esse homem extremamente competente, capaz e inteligente. E dentro do meu compromisso, um evangélico para o Supremo Tribunal Federal. Bolsonaro também voltou a falar sobre a alta nos preços dos combustíveis e criticou as medidas de isolamento durante a pandemia. Problemas estamos vivendo. Reclamam do preço do combustível, preço do gás de cozinha, dos mantimentos. É verdade, mas é a conta que o mundo está pagando da política covarde e criminosa, que foi aquela do fique em casa que a economia a gente vê depois. Que essa crise econômica se faz presente no mundo todo. A Câmara dos Deputados aprovou agora há pouco o texto base do projeto de lei complementar que prevê mudança nas regras de cobrança do ICMS sobre os combustíveis. Pela proposta, um novo cálculo do imposto em cada estado terá um valor fixo, levando em conta o valor médio do litro nos 2 anos anteriores. Os deputados ainda precisam analisar os destaques. O texto segue para o Senado. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou que o ex-deputado e presidente do PTB, Roberto Jefferson, volte para a prisão. O ex-parlamentar foi internado há 35 dias para tratar de uma infecção urinária e também fazer um exame de cateterismo. Ele recebeu alta no último dia 6, mas continuou no hospital à espera de uma decisão. Para Moraes, a manutenção da prisão é necessária para garantir a ordem pública e não atrapalhar as investigações. Roberto Jefferson teve a prisão preventiva decretada no dia 13 de agosto, no inquérito da Milícia Digital. O governo de São Paulo anunciou hoje o retorno obrigatório das aulas presenciais, medida que vale tanto para a rede pública quanto privada. Para os alunos das escolas estaduais, a volta está marcada para o dia 18 de outubro. Com o esquema vacinal adiantado e números de casos de Covid-19 caindo, é hora de voltar para a escola. 97% dos funcionários da educação do estado estão com a vacinação completa e 90% dos adolescentes já tomaram a primeira dose. Os protocolos serão mantidos, como uso de máscara, álcool em gel, aferição de temperatura e distância de 1 metro entre os alunos. Todos aqueles que são mães e pais estão felizes com a possibilidade de seus filhos retomarem as aulas, seja na rede pública de ensino, seja na rede privada
de ensino. A presença obrigatória para alunos da rede estadual começa a valer na próxima segunda-feira, dia 18. Para as escolas particulares ainda será deliberado um prazo para adaptação. Já as escolas municipais devem seguir recomendação do Conselho de Educação de cada cidade. A exceção será apenas para alunos que apresentarem atestado médico. As crianças estão com uma série de déficits de aprendizagem, com uma série de problemas, inclusive psicológicos, depressão, ansiedade. Nunca foi visto o que está sendo visto no mundo com essa geração, e a volta às aulas também é um processo constante e importante. Hoje é um passo fundamental que o Estado de São Paulo está dando. O governo também anunciou o repasse de mais de 2 bilhões de reais à Prefeitura de São Paulo. Os recursos serão destinados para a construção de 29 mil moradias populares, 2 restaurantes Bom Prato e a área da saúde. Com essa parceria com o governo do Estado, 315 milhões de reais em várias ações, inclusive possibilitando, em algumas situações, a nossa ampliação das UPAs. No próximo sábado, São Paulo vai promover o Dia V de vacinação. Mais de 4 milhões de pessoas não voltaram para tomar a segunda dose. Quem estiver atrasado pode procurar um posto entre as 7 horas da manhã e as 7 da noite. Lembrando que o intervalo entre as 2 doses da Pfizer foi reduzido de 12 para 8 semanas. E com a retomada das aulas 100% presenciais em São Paulo, as escolas e os pais, mais uma vez, vão passar por uma readaptação. Durante a pandemia, Davi não conseguiu assistir às aulas online por falta de internet. Quando o ensino presencial voltou parcialmente, ele ia à escola 2 ou 3 vezes na semana. E de agosto para cá, tem ido dia sim, dia não. Agora, a mãe dele está aliviada em saber que o filho de 7 anos vai poder ir todos os dias. Pais como eu, autônomos, a gente consegue sair em busca de trabalho e trabalhar com a cabeça um pouco mais tranquila enquanto as crianças estão na escola. E com eles em casa fica um pouco mais complicado, né, para dizer a verdade. Porque a gente acaba assumindo o papel do professor, né, de estar ensinando dentro de casa. Segundo o Fundo das Nações Unidas para a Infância, por causa da pandemia, o Brasil pode regredir 2 décadas na educação. No fim do ano passado, por exemplo, mais de 5 milhões de crianças não tinham acesso ao ensino básico no país e quase 1,5 milhão de jovens até 17 anos não frequentavam a escola regularmente. E uma das principais razões para isso é a falta de acesso à internet. Agora, com o retorno 100% presencial, a partir da próxima segunda-feira, as escolas estão se readaptando mais uma vez. Realmente é necessário esse retorno das crianças, mesmo com esses 2 anos perdidos, que no momento, nesses 2 meses que temos praticamente nesse ano, não vamos conseguir trabalhar o que foi perdido com as crianças. Mas a gente tem outras formas de trabalhar com as crianças, como o desenvolvimento da socialização deles com as crianças novamente, a rotina, o convívio com as professoras, já que essas rotinas as crianças acabaram perdendo. Desafio que continua, né? Mas agora a notícia que todos nós esperamos desde o início da pandemia e que marca um avanço importante na campanha de vacinação no Brasil. Nosso país superou hoje a marca de 100 milhões de brasileiros totalmente imunizados contra a Covid-19. Esse número corresponde a 62,5% do público-alvo. Essa informação foi divulgada no final da tarde de hoje pelo Ministério da Saúde. Para especialistas, os casos de óbitos e de contaminações pela doença devem ser controlados quando o país atingir mais de 70% de brasileiros totalmente imunizados. E começa amanhã a venda dos ingressos para os desfiles das escolas de samba do Grupo Especial do Carnaval do Rio de Janeiro. Mas será feita apenas pelo site da Liesa, a Liga das Escolas de Samba. Os desfiles estão marcados para os dias 27 e 28 de fevereiro. As campeãs retornam a Sapucaí no dia 5 de março. Caso os desfiles não aconteçam nessas datas, em função da pandemia, a festa será transferida para o segundo fim de semana de julho de 2022.
E hoje é o Dia Nacional do Fisioterapeuta e do Terapeuta Ocupacional, profissionais que ganharam ainda mais importância. É que durante a pandemia a procura por esses especialistas aumentou mais de 700%. Geraldo está há mais de 3 meses internado por causa da Covid e ainda depende da cadeira de rodas para se locomover. Ele perdeu a maioria dos movimentos do corpo e precisa de sessões diárias de fisioterapia. A gente faz exercício no corrimão, né, de tentar andar, voltar a reabilitar as pernas, né? A gente faz exercício também para ajudar a coluna, né? O tratamento é feito neste hospital de transição de Belo Horizonte, que recebe pacientes do SUS com sequelas. São pessoas que passaram por um longo período de internação em outra unidade de saúde e antes de voltar para casa, são transferidas para cá e acompanhadas de perto por terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas. Minha profissão, eu falo que ela não dá dinheiro, mas ela te traz uma gratidão enorme. Para mim, ajudar um pós-Covid, então, por perder uma grande amiga de infância, eu acho que não tem valor que pague mais. Até o ano passado havia um aumento da demanda por fisioterapeutas por causa do envelhecimento da população. Com a pandemia, a profissão ganhou muito mais importância. Um levantamento feito por um site especializado em vagas de emprego mostra que a busca por esses especialistas aumentou mais de 700% em um ano. Não adianta a pessoa que teve a Covid, que foi muito tempo internado, já voltar para casa e querer fazer tudo que ele fazia antes, que na maioria das vezes eles não vão aguentar. Eles precisam de um condicionamento físico melhor. E para isso, um acompanhamento com o fisioterapeuta é fundamental. Renato teve Covid, ficou quase 2 meses entubado e agora faz 3 sessões de fisioterapia por semana. Eu não conseguia andar, eu não conseguia sentar e nem respirar direito. Então, devido ao acompanhamento fisioterapeuta, eu consegui reabilitar com uma certa rapidez. Assim, cada vez mais, os fisioterapeutas mostram a necessidade do trabalho deles para recuperar a qualidade de vida em diversas áreas: cardiorrespiratória, esportiva, neurológica. Com esses profissionais, é possível reaprender até a mastigar. A cultura, né, faz com que as pessoas pensem que a fisioterapia é só da parte ligada à ortopedia, né? Quebrou o braço, vai tratar essa fratura, recuperação e tal. E não, a fisioterapia cresceu muito nos últimos anos. E agora os números da Covid-19 no Brasil. Segundo dados do Ministério da Saúde, o Brasil tem 20.740.000 recuperados da doença. 256.000 continuam em acompanhamento. Desde o início da pandemia, mais de 600.000 pessoas morreram de Covid-19 no país. Chegou a hora de conferirmos a previsão do tempo para todo o Brasil com Gabriela de França. Olá, boa noite para todo mundo. Como a gente havia alertado aqui no Rede TV News, os últimos dias foram de bastante chuva em grande parte do Brasil. Maior volume de chuva caiu no Espírito Santo. A capital Vitória bateu recorde de chuva. Chuva extrema que causou estragos aí, como a gente pode ver nas imagens. Ruas ficaram completamente alagadas. A água, olha só, invadiu vários carros. A situação mais crítica foi em Vila Velha, onde um prédio de 2 andares desabou. Por sorte, o imóvel estava desocupado e ninguém ficou ferido. Impressionante essa imagem, né? Bom, hoje a chuva até deu uma trégua em alguns locais, mas amanhã as pancadas voltam a atingir grande parte do Brasil, entre o norte, centro-oeste, sudeste e também no sul. Essa chuva chega entre a tarde e a noite, mesmo assim o sol predomina na maior parte do dia e as temperaturas seguem altas. Agora, nessa área mais escura do mapa, a chuva deve ser forte, vem a qualquer hora do dia. Isso acontece aqui entre o interior do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Paraná, em áreas do sul do Mato Grosso do Sul. Na capital Campo Grande tem tempestade à vista, tá? Amanhã a chuva ainda não vai ser tão forte, mas na sexta-feira tem alerta para temporal, chuva forte com vendaval, trovoadas e a temperatura chega aos 33 graus. Na capital paulista amanhã também a gente vai ter um dia bastante quente, abafado, faz 31 graus, tem previsão de chuva mais isolada, mais pro finalzinho do dia. Agora na sexta-feira é que o tempo começa a mudar, o tempo fica fechado, pode chover
forte a qualquer hora do dia, chuva que vem acompanhada de raios. Até sábado o calor diminui, máxima de 26 graus. Tem tendência aí de queda de temperatura. Final de semana vai ser mais fresquinho na capital paulista. Enquanto isso, o sol brilha forte o dia todo no nordeste do Brasil. Vai ser um dia bastante quente, máxima de 33 graus em Salvador, 31 em Recife, Natal, também lá em Fortaleza. Em Belo Horizonte, por enquanto, nada de chuva, a temperatura chega aos 29 graus. Em Vitória, pode ter chuva isolada e a máxima é de 27 graus. Por hoje é só, amanhã eu tô de volta com mais informações do tempo para você. Até mais. Tchau, tchau. 6 pessoas morreram e pelo menos 12 ficaram feridas em uma festa clandestina em Salvador. Momentos antes da confusão, centenas de jovens se divertiam neste paredão de som na periferia da capital baiana. Segundo testemunhas, o tiroteio começou depois de uma discussão entre 2 traficantes. Estas imagens mostram jovens caídos no chão, correria e pessoas sendo socorridas. A polícia chegou momentos depois da troca de tiros. 6 pessoas morreram e pelo menos 12 ficaram feridas. Um adolescente está entre os mortos. Hoje, a Secretaria de Segurança da Bahia confirmou que 2 suspeitos foram presos. Eles estavam entre os feridos em uma unidade de saúde. A polícia investiga outros envolvidos e a motivação da chacina. Vamos agora ao vivo para São Paulo, porque começou o julgamento do ex-policial militar apontado como um dos assassinos de um adolescente de 15 anos, crime esse que aconteceu em junho do ano passado. Quem fala conosco, diretamente da capital paulista, é o repórter Guilherme Lopes, que neste momento está em frente ao fórum. Guilherme, quais são as informações a respeito desse julgamento? Boa noite. Olá, Milena Augusto, boa noite a vocês, boa noite a todos. O ex-sargento da Polícia Militar, Adriano Fernandes Campos, é acusado de ter participado do assassinato do adolescente Guilherme Silva Guedes, de 15 anos, em crime ocorrido em junho do ano passado na zona sul da capital paulista. Segundo a denúncia do Ministério Público, Adriano e o colega, o também ex-policial militar Gilberto Eric Rodrigues, que trabalhavam como seguranças nas horas vagas em uma empresa próxima à casa da vítima, teriam confundido Guilherme com bandidos que invadiram o local. Segundo a acusação, os ex-PMs sequestraram o garoto, torturaram e mataram ele com 2 tiros a queima-roupa. Hoje, só Adriano é julgado aqui no Fórum Criminal da Barra Funda, em São Paulo. De acordo com a Justiça, 7 pessoas estão no júri, entre elas 4 homens e 3 mulheres. Adriano foi acusado de homicídio triplamente qualificado e, se condenado, ele pode pegar uma pena de até 30 anos de prisão. A defesa nega a participação do ex-policial militar. Por enquanto, como o julgamento por causa da pandemia, apenas as partes envolvidas estão podendo acompanhar o júri. De acordo com as informações, ao longo do dia foram as fases tanto da defesa e da acusação ouvir as testemunhas. E agora entrou na fase final. A expectativa é que o julgamento seja concluído ainda hoje. De São Paulo, Guilherme Lopes para o Rede TV News. Obrigado, Guilherme. E depois de 3 adiamentos, a Justiça Militar começou a julgar os militares do Exército acusados de matar o músico Evaldo Rosa, no Rio de Janeiro. O crime aconteceu em 2019. Segundo a perícia, os acusados dispararam 257 vezes contra o carro da família, que seguia para um chá de bebê. O julgamento começou às 9h15 da manhã no Fórum da Justiça Militar. Logo na entrada, havia movimentação de parentes do músico Evaldo Rosa, de 51 anos, que morreu após ter o carro atingido por mais de 80 tiros. A viúva do músico falou sobre a luta por justiça. Duda não pode ser mais uma estatística, né? A quantidade de tiro, a forma que morreu, por quem foi, né? Pessoas que eram para nos proteger. Acabou nos matando. O crime aconteceu no dia 7 de abril de 2019, quando o Evaldo e a família seguiam para um chá de bebê em Guadalupe, na Zona Norte. Na ação, o catador de latinhas Luciano Macedo, que tentou ajudar Evaldo, também foi atingido e morreu dias depois.
A defesa dos militares afirma que os soldados agiram em legítima defesa, reagindo a uma tentativa de assalto. A Procuradoria de Justiça Militar do Rio contesta a versão e diz que não houve ordem para o veículo parar. Armas também não foram encontradas com as vítimas. A perícia apontou que 257 tiros foram disparados pelos militares. O sogro de Evaldo, Sérgio Gonçalves, também foi baleado e sobreviveu. Os militares são acusados de 2 homicídios qualificados e uma tentativa de homicídio. Eles chegaram a ser presos, mas foram soltos graças a um habeas corpus concedido pelo Superior Tribunal Militar e hoje respondem ao processo em liberdade. No início da audiência, a esposa de Evaldo passou mal e precisou ser amparada. Ela também se emocionou em vários momentos durante a fala da promotora. Estou muito nervosa, é muito difícil ter que relembrar tudo novamente, né, ver aquela cena daquele dia, ao mesmo tempo que bate um alívio, né, pelo julgamento está ocorrendo hoje, ao mesmo tempo me bate um medo da impunidade, né? Um medo que não seja uma justiça digna, a justiça que eu e a minha família e o meu esposo também merece. A promotoria pediu que 4 dos 12 réus sejam absolvidos porque eles não fizeram disparos e pediu a condenação dos outros 8, entre eles um tenente. Para ele foi pedido um aumento da pena por ter coordenado toda a ação. Um vereador de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, foi fuzilado na manhã de hoje. E esse é o 3º parlamentar da cidade assassinado somente este ano. A morte do vereador Alexandro Silva Faria, o Sandro do sindicato, abalou o Duque de Caxias, a 3ª cidade mais populosa do estado e 18ª do país, com 929 mil habitantes. Ele foi executado a tiros de fuzil no bairro do Pilar, onde morava. Meu pai era um cara muito aguerrido, né, trabalhador demais, né? O que ele gostava de fazer era ajudar as pessoas, né? O que ele mais amava era ajudar as pessoas, era um cara família, que gostava de abraço, gostava de beijo. Morreu dessa forma, injustamente, porque era um homem de Deus, trabalhador, um cara do bem. Evangélico, Sandro do sindicato tinha 6 filhos. Foi eleito pelo Solidariedade com 3.247 votos e apoiava o prefeito de Caxias, Washington Reis. Foi o 3º vereador executado nos últimos 7 meses. O parlamentar Danilo do Mercado e o filho foram assassinados em março. Joaquim Santos Alexandre, o Quinzé, foi morto em setembro. Na Câmara, o clima entre os vereadores é de total insegurança. Muitos já receberam ameaças de morte. Individualmente, eles tentam reforçar a segurança e alugar carros blindados para circular pela cidade. Hoje, depois de uma reunião, eles pediram uma audiência coletiva ao governador do estado e consideraram esse 3º assassinato um ataque à democracia. Eu mesmo reforcei a minha segurança, não tenho problema nenhum em percorrer a cidade dos Caxias, mas é assustador. Os vereadores mandaram ofícios para a Polícia Civil e o Ministério Público cobrando esclarecimento dos 2 crimes anteriores. Nós não podemos afirmar que seja de cunho político, né? Mas por isso que nós temos cobrado a elucidação o mais rápido possível para que nós possamos trabalhar tranquilamente para transformar uma vida das pessoas aqui no Caxias. Turistas que estavam em um carro foram rendidos e assaltados numa estrada em Guarujá, no litoral de São Paulo. As vítimas estavam indo à praia quando foram abordadas. Câmeras de segurança registraram a ação. As imagens mostram o carro já parado e 2 criminosos armados revistando os turistas. As vítimas são obrigadas a deitar no chão. Enquanto isso, os bandidos roubam os objetos que estavam no carro. Minutos depois, eles abordam outro veículo que passava pela estrada. Um dos criminosos, de blusa vermelha, bate com a arma no vidro do carro para que a motorista abra a porta. A mulher entrega alguns objetos ao bandido e desce do carro com as mãos para o alto. Em seguida, os assaltantes fogem por uma zona de mata ao lado da estrada. Segundo a polícia, o caso aconteceu ontem na subida do Morro do Sorocotuba. Até o momento, ninguém foi preso. E uma joalheria em um shopping de Bragança Paulista, interior de São Paulo, foi roubada. Toda a ação gravada pelo circuito de segurança. Um dos criminosos chega primeiro e se passa por cliente.
Minutos depois, 2 comparsas entram e anunciam o assalto. Eles recolhem as joias e colocam em sacolas. Um deles, inclusive, fez a vendedora abrir a vitrine e pegar os produtos expostos. Os ladrões ficaram na joalheria por cerca de 10 minutos. Mesmo com o grande movimento no shopping, ninguém percebeu a ação. Os bandidos estão foragidos. Agora a gente fala de futebol. Olha, os jogadores do Cruzeiro anunciaram hoje greve do time profissional porque estão insatisfeitos com os salários atrasados. Os jogadores publicaram uma carta nas redes sociais assinada por todo o elenco. Goleiro e capitão do clube, Fábio, foi um dos que comunicou a decisão do grupo, que também é apoiada pelo técnico Vanderlei Luxemburgo. Na postagem, os atletas classificam a situação como desgastante e angustiante e que, em alguns casos, já são 6 meses de atraso nos pagamentos. O comunicado ainda diz que a paralisação é para dar voz a todos os funcionários que também estão desamparados. Com essa decisão, os jogadores não vão se reapresentar para o treinamento, que estava marcado para amanhã à tarde na Toca da Raposa 2. Após o empate sem gols ontem à noite contra o Botafogo em Belo Horizonte, o Cruzeiro passou a ter chances remotas de conseguir o retorno à elite do futebol. Essa é a segunda temporada do time na Série B do Brasileirão. O clube ainda não se manifestou. O presidente Sérgio Santos Rodrigues está em Portugal, onde participa de um curso sobre gestão no futebol. Rede TV News fica por aqui. Uma ótima noite para você. Boa noite para você e até amanhã.